É só apertar aqui, ó. Olá, boa noite. Boa noite. Estão me escutando? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Olha, eu quero agradecer do fundo do coração esse convite, porque para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu recentemente cheguei ao colégio para ser o novo pastor, né? Isso é comum acontecer na educação adventista, né? Muda pastor, de vez em quando muda diretor. Mas o importante é que vocês permanecem. E eu cheguei recentemente, não tive tempo nem contato com vocês, mas eu agradeço, né, o privilégio de estar aqui e rapidamente conversar com vocês aqui, fazer uma breve meditação, tá bom? Então, se está todo mundo me ouvindo, tá tudo bem. Queridos, eu quero apenas compartilhar com vocês um verso ou um salmo, né? Prometo que não vai ser o 119, né? Porque senão a gente vai passar aqui a noite inteira. Mas é o Salmo 121. Um salmo conhecido de muitas pessoas. E esse salmo, escrito por Davi, né, o rei Davi, tão conhecido aí, tão famoso na Bíblia. E ele começa dizendo assim, ó: levanta os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta, em seguida ele dá a resposta, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em seguida ele diz aqui que Deus não vai permitir que você tropece, ele vai te proteger, ele não dormita, né? Ele não dorme. E eu acho isso muito interessante porque a gente quer dormir, né? São muitas as vezes que a gente quer dormir à noite, às vezes não consegue, mas quando a gente dorme, tenha certeza que alguém está acordado, que nunca dorme, está cuidando de todos nós. E esse a Bíblia diz nesse salmo que é Deus. E aí ele vai discursando aqui várias coisas que nos trazem conforto e segurança. E aí ele termina dizendo que o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada para todo sempre. Eu não sei como está a vida de vocês, mas talvez nessa configuração que nós estamos vivendo não tenha muita saída, né? A gente esteja dentro de casa e faz tempo que a gente chegou em casa e não saiu de casa. Mas mesmo que você esteja saindo pouco, né, tenha certeza de que esse texto nos dá certeza de que Deus nos guarda também quando saímos de casa. Mas o que eu quero levar você a pensar a respeito desse texto é exatamente como ele começa, né? Davi começa dizendo assim, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Davi poderia dizer realmente que o socorro dele viria, né, dos montes. Até porque quando você estuda a Bíblia e você estuda a história dos salmos, cada salmo tem uma história, tem um contexto, um momento que foi escrito, para quem foi escrito. E é interessante porque existem muitas histórias, relatos de que esse salmo, possivelmente, quando Davi o escreveu, ele estava no seu palácio, avistando os montes. Né? Isso não é o que vai importar mais para nós nesse momento, o lugar que ele estava, né? Mas é o que ele descreve aqui. E ele diz que, ele faz uma pergunta, de onde vem o meu socorro? Em seguida, ele diz que o socorro vem do Senhor que fez o monte, do Senhor que fez os céus e a terra, fez todas as coisas. E isso nos dá, né, um certo alívio, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente tem um monte de coisa que agora não funciona para nada, né? Eu não sei como você tem visto isso, mas o meu carro está na garagem, algo que eu usava tanto, né, antes da pandemia. O meu conhecimento de teologia não pode fazer muita coisa agora, não posso produzir uma vacina com ele, né? Seria bom se eu pudesse fazer isso, mas o fato é que a gente vai acumulando coisas na vida e isso vai virando montes na nossa vida, né? Um monte de experiência, um monte de coisa, e chega um momento na vida que a gente tem que entender que por mais que nós tenhamos conquistado, né, muitas coisas, a gente nunca pode esquecer de que o nosso socorro, né, a nossa salvação não vem dessas coisas, mas de quem nos permitiu tê-las, né? De quem permite a vida, de quem permite todas as coisas. Então, queridos, que nesse momento que vocês estarão aí reunidos, que vocês tenham, né, a presença de Deus, e que durante esse momento que vamos continuar em casa, né, não sei quanto tempo mais, que você possa confiar não num monte de coisa que você tem, num monte de conhecimento,
Você sabe que em momentos como esse a gente vê tantas postagens, né? E parece que todo mundo que posta é especialista em alguma coisa, né? Um fala de política, outro fala de saúde, outro fala de economia e aí vai, né? Mas que nós possamos lembrar, né, de que Deus, ele está acima de todas essas coisas, e se nós recorrermos a ele com certeza será sempre o nosso socorro. E além disso, né, quando você estiver dormindo com a sua família aí, lembre de que Deus está acordado, né? Deus está cuidando de você. Ok, amigos? Era isso. Eu tenho pouco tempo para falar com vocês. Quem sabe um dia a gente tenha mais tempo, mas eu quero terminar orando com vocês, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus amado, obrigado por esse dia, pela vida. E também agradecemos por esses momentos que ficamos em casa, embora tenha trazido talvez muito desconforto, às vezes ansiedade, preocupação, mas agradecemos porque temos uma casa para ficar. Agradecemos porque temos a nossa família e temos nossos filhos, né, para aproveitar e ter um tempo ainda mais especial com eles. Que nesse momento desta reunião o Senhor se faça presente, que o Senhor ilumine a mente de todos esses que vão participar e que o que venha a ser discutido seja também para a Tua glória, mas principalmente para que a Tua vontade seja feita na nossa vida e para o crescimento ainda dos nossos filhos. Que o Senhor nos dê a Tua paz e perdoe os nossos pecados. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, agradeço aí o espaço, tá bom? Eu já tenho que entrar no outro Zoom aqui de um treinamento. Eu que agradeço, tá, pastor? Obrigada mesmo, tá? Fiquei com Deus aí. Eu que dá aula aqui. Obrigada. Mas foi muito bom ter estado com vocês. Um abraço. Obrigada mesmo. Então, boa noite. Eu não dei boa noite ainda. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa reunião é para esclarecer algumas coisas que podem surgir nesse momento que a gente está passando agora. Como que o meu filho está avaliado, como que a professora está avaliando. Então, eu vou fazer alguns tópicos para que a gente possa estar apresentando para vocês como vai funcionar. Eu estou gravando essa reunião também, e tanto pauta quanto cronograma eu vou estar reenviando para vocês. O cronograma eu já enviei na segunda-feira via Class e pelo Telegram, né? Então, quem não viu ali é bom dar uma olhadinha para estar acompanhando já. Quem não consegue imprimir, faz print no celular, bate foto para ficar acompanhando, tá? Para não deixar passar nada. Eu vou estar sempre lembrando, mas é importante a gente ter sempre uma anotação pessoal, porque cada um sabe a maneira de se organizar, né? Então, é sempre bom. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil. Então, assim, caso vocês tenham dúvida de alguma coisa, alguma questão, eu vou pedir para a gente, no final, para a gente conseguir trabalhar bem, tá, cada questão. Aí, no final, eu dou um tempo para tirar dúvidas, algum questionamento, para a gente conseguir ser objetivo. Tudo bem? Alguém? Certo? Então, tá. Vou compartilhar minha tela com vocês, então. Todos vendo a tela? Está vendo? Faz um joinha aí. Eu vou colocá-la numa apresentação maior, então. Teve uma aula que eu fui dar para a turma da manhã, a tela ficou cinza, mas eu tinha apertado o botão certo. Então, por isso que eu sempre pergunto para não dar problemas. Então, olha só. Então, essa é a nossa reunião de pais, uma reunião histórica, né? E vocês estão fazendo parte dessa história. Então, anotem aí o dia que vocês participaram de uma reunião via Zoom para saber sobre como ia funcionar o bimestre, as avaliações do filho de vocês. Então, olha só, essa semana, tanto ontem quanto hoje, nós tivemos ali no eClass um hábito de estudos. Então, teve 2 vídeos que a nossa orientadora, a professora Keila, ela fez. E é importante, caso você não tenha assistido, os vídeos são curtinhos, que você assista, porque a rotina vai ajudar demais na organização, até para cumprir o próprio cronograma, porque vão ser várias datas agora, né? Não é 1 ou 2 datas, são várias agora para a gente estar seguindo, tá? Então, é importante que eles cumpram essa rotina, que eles tenham esse tempo. Também vou incluir aqui a questão das aulas via Zoom, que estão sendo diárias, tá? Que eles possam estar num lugar onde seja longe de eletrônicos, longe de movimentação, longe de animais, longe da cama, se possível, tá? Para que eles estejam ali realmente dizendo assim, agora é meu momento de estudar, é meu momento com a minha professora e é o meu momento de tirar dúvidas. Alguns têm vergonha de
me mandar áudio, de me ligar, de perguntar, porque tem aluno que me liga e eu gosto. A gente faz chamada de vídeo, a gente troca ideia e é muito bom, porque eu consigo estar mais próxima deles. Então, na aula Zoom é muito importante que tudo aquilo que venha tirar a atenção seja tirado daquele espaço, daquele local. Eles precisam estar ali só comigo. Você não precisa estar junto se você não puder ou você não desejar. Pode deixar eles comigo mesmo. A turma da manhã, quem ouviu, viu que eu tive que chamar atenção porque começaram a rabiscar a tela inteira, né? Então, eu tive que chamar atenção, ser bem firme com eles por esse motivo. Então, eles atendem, na hora já pagam, os outros, gente, é hora de estudar, não era disso, então, deixem eles comigo naquele momento. A gente está ali para estudar mesmo, tá? Então, seguir rotinas para poder cumprir tudo. Eles têm que entender que mesmo à distância, eles têm um compromisso com a escola, tá? Eu sei que tem gente, famílias que conseguem horários diferenciados, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é com a rotina de estar diariamente, ou pelo menos nos horários que a família estipulou, a criança tem esse momento de estudo, tá? E uma outra situação também que me chamou a atenção, que eu não coloquei aqui, é a questão das visualizações dos vídeos. Eu não sei quem são, mas nem todos os alunos estão visualizando as aulas. Um exemplo, o vídeo que eu postei na aula de hoje de geografia, eu tenho somente uma visualização. Então, significa que uma criança visualizou. O YouTube me manda a quantidade de pessoas que visualizaram. Tá? Eu até fiz lá algo para atualizar novamente para ver se não é erro. Tá? Mas eu tenho 53 alunos, juntando manhã e tarde, e eu não passo de 40 visualizações em alguns vídeos, tá? Tem vídeo que é 15, tem vídeo que é 10. Então, assim, tem alunos que estão indo só nas atividades. Então, fiquem atentos se eles realmente estão assistindo às aulas. A gente já está distante, ainda fazer algo que você só vai responder sim e não, porque muitos fazem isso. Sim, não entendi, mãe. Mas não assistiu o vídeo, não participou ali com a professora, não voltou para ver o que não entendeu. Não entendeu? Chama a prof, eu estou aqui à disposição para estar ajudando, tá? Então, é só um parênteses ali nessa questão de hábitos de estudo. E situações que vocês tenham que não sejam agora sobre o cronograma, se foram assuntos pessoais ou algum questionamento, a gente vai deixar para procurar no privado. Manda lá no privado para mim, pode ser pelo Clipe Escola, pode ser pelo Telegram. Prof, eu preciso conversar com você. A gente marca um horário, tá? Nem que seja, pode ser via Zoom, pode ser via ligação de Telegram mesmo. A gente marca um horário para estar conversando algum assunto que você precise da minha ajuda ou que seja para tirar uma dúvida que seja pessoal, tá? Então, a gente vai deixar isso para um horário individual, para a gente não estar expondo a criança, não estar expondo ninguém. Então, eu vou para as observações do cronograma. Então, ali eu vou pedir para que vocês fiquem atentos às datas, tá? Então, deixar para o último dia não é positivo. Por quê? Pode faltar luz, você pode ficar sem internet, tá? Pode dar algum contratempo, o seu computador dar algum problema, o seu celular dar algum problema, precisa atualizar bem na hora e você está acabando o prazo para fazer, tá? Então, procure sempre fazer antes, não precisa fazer no dia que iniciar, mas também evite deixar para o último dia, tá? Trabalhos a gente consegue conciliar data, mas quando a gente chegar nas avaliações que são online, eu já vou entrar nesse assunto com vocês, eu não consigo estar aumentando esse prazo, porque eu já vou ter lançado ele, tá? Atividades que precisam lançar depois, eu consigo mexer, mas nos prazos de atividades avaliativas que eles vão fazer online, não dá. Então, eu dei um prazo longo para que todo mundo consiga se encaixar num período do dia, tá? Num período de 24 horas, você escolhe o horário que você vai querer fazer. Mas se tiver lá de 2 a 12, é de 2 a 12, tá? Então, não dá para ultrapassar esse prazo, certo? Tire suas dúvidas. Então, eu vou estar sempre disponível para vocês, tá? De manhã, a partir das 7h30 até as 12h, e à tarde, da 1h30 às 18h. Então, eu vou estar sempre disponível. Depois desse horário, eu vou responder depois, tá? Então, hoje até teve mãe que eu pedi desculpa, porque eu vi, mas eu não respondi na hora. Ainda bem que, assim, que não era uma dúvida de criança. Quando é dúvida das crianças, é na hora, tá? Quando é alguma informação de pai e mãe, normalmente eu visualizo e eu respondo depois no outro dia. Então, eu acabei esquecendo, pedi desculpa, porque é a correria mesmo. Aí, quando eu me lembrei assim, nossa, eu não respondi, porque eu realmente vou responder você nesse prazo. Então, assim,
Peço desculpas, tudo, mas normalmente nesse horário eu estou preparando aula para outro dia, estou fazendo alguma outra coisa que eu não vou conseguir estar te atendendo, tá? Atividades online, tá? Então, a gente vai chegar no ponto da atividade online agora. Então, é importante, antes de realizar a atividade online, que o aluno estude o conteúdo, tá? Por quê? Porque ele vai estar ali como se ele estivesse fazendo na sala de aula com a professora, tá? Ele não vai ter um tempo limite, se ele precisar levar 5 horas fazendo atividade, ele vai ter esse tempo para fazer, certo? Só que é interessante que eles estudem antes, que eles estejam no lugar entendendo que aquilo ali, ele precisa mostrar o que ele está aprendendo nesse novo modelo de ensino que a gente está tendo, tá? Então, um lugar silencioso, longe de eletrônicos, antes de você colocar o seu filho ali para fazer atividade, verifica se está tudo funcionando, internet, tudo direitinho, para não dar nenhum contratempo e bater o desespero, tá? Caso aconteça alguma coisa que não deu certo naquele momento, me procura, tá? Normalmente, se você fizer no horário comercial ali, a gente consegue até buscar a secretária da escola, tá? Para ela estar auxiliando. Se for um horário à noite, eu vou, prof, a prova, por favor. É claro, se eu conseguir, eu vou estar te atendendo, se eu conseguir. Mas se for alguma questão de sistema, daí eu já não consigo fazer muita coisa, tá bom? Mas é importante que eles estudem antes, como se fosse fazer uma avaliação na escola. Estudar, estar num lugar tranquilo e que façam sozinhos, tá? Eu sei que vocês ficam aflitos, mas deixem que eles façam sozinhos. Dê as orientações, mas as respostas, a hora de responder, deixa que ele faça sozinho, tá bom? O tempo da atividade online, eu já falei, é importante respeitar o prazo limite das datas, tá? Então, o período que você quiser fazer, se você quiser fazer de manhã, à tarde, à noite, está livre esse horário. Só que tem que respeitar a data, tá? O horário é o horário que você quiser, só que a data tem que respeitar o prazo que está ali, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como vai acontecer esse link que eu citei lá no cronograma. Então, vocês vão receber um link que vai aparecer, isso aqui é até da minha filha, tá? Vai aparecer isso aqui para você, próximo onde você clica para enviar as atividades. Então, vai aparecer assim, ó, CPB Prova, tá? Você vai clicar aqui, ele vai te mandar para essa página onde está a atividade, tá? Então, uma coisa bem importante, que de repente é o que vai gerar bastante dúvidas aí para alguns. Deve estar cadastrado o login lá, no nome do aluno. Você, como responsável, você consegue entrar na aula, lá no Eclés, assistir a aula, postar a aula normalmente. Porém, para realizar essa atividade online, o cadastro precisa estar no nome do aluno. Caso você, o seu filho ou sua filha não estejam cadastrados ali, você pode procurar diretamente a secretaria do colégio, falar com a secretária, que é a Cris, tá? Ela vai te dar todas as orientações e vai te explicar como fazer esse login, tá? Todos têm já, é só trocar o cadastro, tá bom? Ele pode usar o seu cadastro para entrar na aula, mas para fazer atividade, não. Ele não aceita, tá? O sistema não aceita com o nome do pai, porque todos os alunos que estão cadastrados, tá? Então, lá na sua trilha, onde está perto das atividades postadas, no final onde for para enviar a atividade, vai aparecer essa página nas datas iniciais de cada uma das atividades, tá? Então, se a atividade começar, a avaliativa for iniciar dia 8, então na aula do Eclés do dia 8 vai ser que vai estar esse link, tá? E ele vai estar lá disponível durante este período, ok? Então, se você, vou fazer dia 8, mas vou fazer só dia 12. Então, você volta nessa aula lá do dia 8, vai lá, clica aqui no link, nesse link aqui, CPB Prova, e ele vai te encaminhar diretamente, tá? Não tem segredo. Clicou aqui, ele vai te encaminhar para onde realiza a atividade. Então, é só apertar aqui, ó, iniciar lista de exercícios. Nada vai estar escrito prova, tá? Sempre lista de exercícios, certo? Então, aqui clicou, vai responder. Se vocês olharem aqui, isso aqui é até do 5º ano, não é nosso, tá?
tem a data que inicia, o horário que começa, tá? Aqui, o dia que vai terminar. A professora aqui estipulou horário, tá? Mas no nosso caso, eu vou estipular dia inicial, dia final. O horário inicial normalmente vai ser a partir das 7 horas, vamos dizer dia 8. Se iniciou dia 8, inicia às 7. Mas vai acabar no outro período, vamos dizer dia 12, às 11h59. Vai acabar no final do dia mesmo, tá? Então, aí aqui a quantidade de questões e a professora deu o tempo previsto para eles fazerem essa atividade. Ela estipulou tempo. Eu não vou estipular esse tempo, porque, querendo ou não, eles estão se adaptando. Como aqui é 5º ano, a professora já está trabalhando um pouquinho mais de tempo, então eles já estão acostumados. No nosso caso, não. Tá? Então, eu não vou dar tempo limite para eles responderem. Se ele levar 10 minutos para uma questão, ele vai conseguir fazer. Para mim, aparece o tempo em qual ele levou para responder, tá bom? Mas para ele não, a criança vai fazer tranquilamente. Ok? Aqui é o nosso cronograma, eu trouxe uma parte dele. Então, aqui, essas 2 atividades, elas já aconteceram, que é a do pontilhismo e a ficha de leitura, tá? Então, elas já aconteceram, já me entregaram, parabéns pelos vídeos, foram, assim, maravilhosos, muitos me surpreenderam, fizeram muito mais do que eu imaginava, então estão de parabéns mesmo. Eu agradeço vocês pais, porque muitos aprenderam a fazer edição, a fazer cenário, a gravar várias vezes até dar certo, então eu agradeço mesmo, tá? Então, a partir do dia 1º são essas novas atividades. De repente, vocês vão se assustar com essa data aqui, que já é para segunda-feira, tá? É um trabalhinho de matemática, que vai valer para matemática e artes, nota, tá? A gente está dando nota por essas atividades. É um jogo matemático com casa. Tá? Não comprem nada, usem material reciclado, caixa de ovo, caixa de leite, tampinha de garrafa, usem o que vocês têm, envolvendo situações. Pode ser um jogo de situação-problema, tá? Tipo aquele quem sou eu? Se eu somar 2 com 3, quem sou eu? Aí o 5, algumas ideias. E eu vou estar, para facilitar para vocês, porque além de estar auxiliando eles em tudo isso, eles vão apresentar esses trabalhos na aula Zoom desse dia, do dia 1º. Caso você não esteja presente, ou que apresente nesse dia, ou a criança tem timidez, porque tem criança que é tímida e não consegue, pode gravar até 2 minutos e estar me enviando. Isso vai funcionar para todas as atividades, exceto essa de religião, que é por foto, tá? Não vai precisar fazer vídeo. Quem quiser fazer vídeo, ok, mas ele é por fotos mesmo. Todos os outros que vai precisar apresentar o trabalho, você terá 2 opções. Apresentar na aula Zoom, que é a aula que está falando como se fosse data de entrega, tá? Ou por vídeo, certo? Aí lá na hora, é só falar, prof, tá aqui o vídeo, segue o vídeo para estar apresentando esse trabalho. Pode ser que leve 2 aulas, vamos dizer que eu leve dia 1º e dia 2, mas quem não quiser apresentar no Zoom, tem que me mandar no dia 1º o vídeo, tá? Que aí eu já vou saber que a criança, não vou precisar estar chamando ela e constrangendo ela. Não, prof, eu te mandei vídeo. Só para eu ficar sabendo quem não vai me apresentar a aula por Zoom, certo? Posso fazer uma pergunta, prof? Pode. O trabalho, então, são apresentados na aula Zoom. E o que é atividade avaliativa aqui é aquele que a gente vai entrar no Eclese e a criança vai ser direcionada para o link, é isso? Isso mesmo, correto, é isso mesmo, tá? Beleza. O próximo aqui a gente consegue ver, tá? Então, quando for trabalho, vai estar escrito assim, trabalho de matemática. Trabalho será apresentado na aula Zoom, aluno que não conseguir participar da aula Zoom deverá enviar um vídeo de no máximo 2 minutos pelo Telegram ou Clipe Escola. No Eclese não dá para postar, por isso que a gente está dando essa opção. E aqui são as orientações de como fazer, tá? Nessa aqui, já vem a atividade avaliativa, tá vendo? Então, tem um prazo maior essa data. Porque o trabalho, prof, eu não consegui fazer, não consegui entregar, a gente negocia, não tem problema. Né? Como a gente fez nos outros, que eu fui lá, mandei recadinho, não esquece do trabalho, isso a gente negocia. Tá? O ideal é que não atrasem, para a gente mostrar para eles que eles têm que cumprir prazos, que é importante cumprir prazo, mas a gente entende, com tudo isso que a gente está vivendo, como está sendo a nossa rotina. Então, a atividade avaliativa, o prazo, nesse caso aqui tem 10 dias para fazer. Ela inicia dia 8, às 7 horas da manhã, e vai acabar no dia 18, às 11h59 da noite.
Então, você tem um prazo de 10 dias para se organizar, estudar com ele, com seu filho, dizer assim, ó, agora é o momento da gente fazer a avaliação. Você está preparado? Tô, mãe. Tô, pai. Então, vamos, tá? Vai ser de, no máximo, 10 questões, nada mais do que isso, tá? Fiquem tranquilos pela quantidade de questões. Umas mais, outras menos, mas nenhuma delas vai passar de 10 questões, tá? Prof. Dai, Oi? posso perguntar? Pode. Pode. Essas atividades avaliativas, elas vão ser só de marcar ou de escrever? Elas são todas objetivas, tá? Todas de assinalar. Ah, tá. É mais fácil, Certo. mais simples, tá? Por exemplo, terá algum vídeo de YouTube nessas aulas, dessas avaliações? Eu vou fazer com eles uma revisão via Zoom antes, tá? E para quem não participar, ela fica gravada. Então, eu vou sempre fazer com eles, um dia antes, 2 dias antes, uma revisão, um aulão de revisão do conteúdo, tá? Não, querida, não foi isso que eu perguntei. Eu digo assim, dentro da avaliação tem algum vídeo. Eu pergunto Não. isso porque eu criei um e-mail para Amanda, daí tem alguns vídeos que ela não consegue assistir que o YouTube trava. Não, vai Mas ser então só tá. perguntas mesmo, não tem vídeo, tá? O máximo que vai ter são imagens, mas vídeo não. Tá bom, obrigada, era isso. Nada. Então, olha só, então quando for atividade avaliativa, vai estar no cronograma falando que o link será para realizar a atividade avaliativa e estará disponível no Eclass. Sempre no Eclass. Eu não vou enviar por Telegram, não vou enviar por Clipe Escola. Lá na plataforma do Eclass. E o tema será estudado e qual é o capítulo que a gente vai estar avaliando, tá? Então, sempre vou dar um aulão antes para que ninguém fique com dúvida e ninguém fique nervoso, tá? Eles têm que ficar bem tranquilos, bem calmos, tá? Porque é só para que eles possam transmitir aquilo que eles estão aprendendo, até para que eu saiba se eles estão absorvendo bastante aquilo que a gente está passando. Porque nessa distância é difícil. Na sala de aula, às vezes, já não consegue pegar 100%. Então, à distância, o que eles estão conseguindo absorver, tá? Então, fiquem bem tranquilos, não deixem eles pressionados com tudo isso. Estudem antes. Quando eles veem assim, mãe, hoje eu estou preparado para fazer. Vamos fazer? Faça. Tá? Um dia, uma hora e faça. Escolham naquele prazo ali um dia para estar fazendo. Professora? Então, gente, olha só, as orientações que eu tinha para passar para vocês seriam essas. Alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou bem claro e queira esclarecer agora? Não? Professora? Pode falar. A mãe da Adriana, desculpa, a mãe da Luísa, a câmera não está funcionando. Tudo bem. A tentativa da... Acho que tem 2 mães falando, e como eu tenho muitas pessoas na tela, eu não sei. Eu sei que a Luísa pediu para falar que não está funcionando, é isso? Então, pode falar, por favor. Vou pedir para outra esperar, porque eu não vejo todo mundo ao mesmo tempo. Na atividade avaliativa, é uma tentativa só? Só pode entrar uma vez na atividade avaliativa para tentar? Isso. Certo. Tá, obrigada. Então, por isso que tem que estar, por isso que a criança tem que estar bem preparada, bem consciente, para ir fazer, tá? Então, ela vai fazer uma vez e no final do prazo vai sair a notinha já, tá? Então, ela já sabe quantos que ela acertou. Se ela acertou 4, 5, 10. Então, não vai ser nada assim que vá fazer eles ficarem, ter problemas com nota, tá? Fiquem bem tranquilos. Ah, prof, meu filho tirou uma nota abaixo da média que é 7. A gente conversa para estar revendo essa atividade. Fica bem tranquila sobre isso, tá? Obrigada. Estava querendo falar aquela hora. Oi, tá bem baixinho. Oi, tá escutando? Isso, melhorou. Tá, olha só, a dúvida minha é o seguinte, como a gente acompanha bastante o Ramon aqui fazendo, eu vi que muitas coisas ele bota as respostas com a palavra dele, né? Sim. Então, assim, a minha dúvida nisso é em relação ao conteúdo para a prova, né? Essa revisão, isso é que eu queria sugerir para ti, né? Que se tu pudesse olhar tudo que tu for botar na prova, tu mude, assim, as tuas palavras, né? Para precisar corrigir o que já foi feito, né? Para se adequar realmente que tu vai colocar, porque eu sei que às vezes tem dificuldade, assim, né? Porque são conteúdos bem complexos às vezes, né? Tu tá conseguindo me escutar? Tô te ouvindo. Tá. Então, assim, esse teu aulão, tu vai dar uma revisada até nessas questões, provavelmente, né? Tá. Essa é a minha dúvida, assim, porque eu vi que... Não, fiquem bem tranquilos, assim.
Fiquem bem tranquilos, porque nas correções de exercício, quem tem dúvida na questão, prof, a minha resposta ficou assim, então eu falo para eles, não, pode deixar assim, porque olha só, tem isso que a prof botou assim, então tá certo. Fiquem bem tranquilos, tá? Não vai ser nada para estar fazendo algo mais, é algo que eles já estão acostumados a fazer, como se fosse um exercício comum que eu estou mandando, só que em vez de ser no papel, eles vão fazer na plataforma online, tá? Então fiquem bem tranquilos, que não vai ser nada para estar prejudicando eles. Tá? Eu acredito que se for fiel mais apostila, né, assim, é mais fácil daí eles conseguirem identificar, né? A minha preocupação mais é em relação àquelas perguntas ali, né? Que daí sim pode modificar. Sim, porque às vezes ele fica na dúvida, sabe? Não, é comum, tá? Vão ser feitas perguntas que não estão na apostila, mas todas que tenham coerência com o conteúdo. Fique bem tranquila, que vai ser tudo que está ali no conteúdo, que mesmo quem não assistiu a aula, lendo, vai conseguir responder, tá? Fica bem tranquila sobre isso. Obrigada. Vou ter bastante cuidado nessa questão. Prof, desculpa fazer a pergunta, provavelmente você já falou sobre isso, mas eu tô aqui na correria, corrigindo prova. A última data para postagem das atividades que estão atrasadas é até sexta-feira? É isso mesmo? Na verdade, assim, como eles fizeram essa mudança na plataforma, eu estou dando prazo de 1 semana sempre para estar postando. Caso vá postar algo que precisou de um prazo a mais, me procura no privado, eu faço essa mudança na data para postar a atividade, tá? Eles ainda estão... Então, as retroativas, isso, eu tenho que te procurar. Isso, aí pode me procurar. Prof, eu preciso desse dia, de tal dia, eu preciso que tu altere a data para eu conseguir postar, que eu faço isso, tá bom? Não me custa. E Eu vou te dar trabalho. Não, que é isso, é rapidinho de fazer. Que é importante que seja postado lá, para senão ficar aparecendo tendência de coisa que já fizeram, né? Tá. Mas alguém tem dúvida? Oi, prof. Prof. Josi. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu acredito que a pergunta da prof. Simone se dê a respeito das atividades do primeiro bimestre, para que fique claro qual é a dúvida, né? E foi enviada a carta com a data limite para o dia 29, né? Sexta-feira, para que todos coloquem em dia as atividades que eram do primeiro bimestre, né? Presenciais ou não, se tiveram algum atraso. Então, como a data de limite é dia 29, é muito importante, se você não consiga colocar no dia 29, procure até o dia 29 a professora Dai, não posteriormente, porque nós organizamos tudo para encerrar o bimestre, que já está sendo encerrado na metade do segundo bimestre primeiro, justamente para atender a todos. Então, a pergunta da prof. Simone é muito pertinente, para que todos tenham isso claro. Primeiro bimestre, estamos encerrando no dia 29. Teve alguma dificuldade? Procure a professora Dai, para que ela possa ajustar, porque toda a organização da secretaria da escola está para o dia 29. Então, aí ela vai procurar a secretaria e vai fazer o ajuste necessário para cada caso. Tá certo? Sim, porque como teve essa mudança, até mesmo essas atividades até o dia 29 já não dá mais para postar por causa dessa mudança. Então, tem que estar sempre conversando para a gente poder fazer o ajuste até esse prazo, tá? Obrigada, prof. Josi. Mais alguma dúvida? Algo que precisa ser esclarecido? Oi, prof. Oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então, eu queria perguntar referente à prova, né? A prof falou ali que a prova, quando a gente iniciar a prova, né, no site, ela tem que ser finalizada, né? Eu não consigo encerrar ela e continuar de novo, né? Não. Certo. Ela tem que ser então, iniciada e terminada no mesmo dia. Isso, a minha pergunta eu sei que é uma coisa difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Caso, exemplo, falte energia, de queda de internet, como que a gente faz nesse caso? Me procura que a gente entre em contato com a secretaria para a gente resolver esse problema, tá? Não vai deixar de fazer por causa disso. Aconteceu de nada da prova, tá? Faltou só apertar o botão finalizar, caiu a energia, a internet falhou, não deu para enviar. Me procura. Realizou nesse dia, aconteceu isso, a gente entra em contato com a secretaria da escola para resolver o problema. Bem tranquilo que a gente procura dar uma solução para o problema, tá? Mais alguém?
Prof. Dai. Oi? Eu tenho uma dúvida. Oi, a mãe do Gustavo. Sobre as fichas de leitura. Certo. Não sei se tinha que ter mandado do primeiro bimestre, porque eu não enviei nenhuma foto. Olha só, as fichas de leitura do primeiro bimestre, eu não consegui olhar 100%. Então, é ideal que mandem elas, tá? Pelo menos até a ficha 10. Da 1 a 10 me mandem. Do segundo bimestre, a gente está trabalhando da ficha 11 a ficha 20. Eu tenho mandado toda semana o link de uma biblioteca online, que tem como escolher outros livros, se não gostar do livro que eu estou botando em PDF, tá? Então, o ideal é quem está atrasado, pode usar um livrinho de casa agora. A gente sempre usa a biblioteca, mas como a gente não consegue estar 3 vezes por semana, usa um livrinho que tem em casa, que seja um livro legal, com um tema positivo, para estar fazendo se tiver atrasado. É para a gente estar agora entre a ficha 15 e ficha 16, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente tem até o dia 29 de junho para fazer até a ficha 20, então fiquem bem tranquilos, tá? Se, tá muito complicado, não tem problema, vai fazer calma, fazer uma por semana, faz 2, com um livrinho de casa, e coloca em dia. Quem não me mandou, tenta postar lá no Eclass. Não conseguiu, como é ficha de leitura, aí pode me mandar no Telegram mesmo, que daí eu leio, vejo como fez, para estar dando ali um vistinho sobre a atividade que foi feita, né? Porque tudo agora a gente está juntando para dar nota, para ver participação, tá? Então é importante que tudo seja feito, ficha de leitura, as tarefas de casa, para a gente poder estar avaliando o rendimento desse aluno. Às vezes o aluno não foi bem na atividade avaliativa, mas o rendimento dele é tão bom nas participações da aula Zoom, na construção de atividades, que não é aquilo ali que vai definir se ele vai bem ou mal no bimestre, tá? Então a gente tem que ter consciência disso, que às vezes não leu direito a questão, não interpretou bem, e não é só aquilo ali que vai ser avaliado, tá, gente? Então fiquem bem tranquilos sobre isso, que ninguém vai ser prejudicado, e não é só aquilo ali, não é o único meio de avaliação, tá? Mais alguém? Obrigada. Prof. Pode falar. O dia que você manda a ficha de leitura, a gente está fazendo, só que eu não estava pondo foto da ficha de leitura, então a gente tem que anexar a foto da ficha naquele dia como tarefa também. Isso. Não precisa ser no mesmo dia, porque a biblioteca da turma da manhã é na terça e da turma da tarde é na segunda. Durante aquela semana, tá? Até sexta-feira fez, manda foto. Na segunda, levou uma semana, porque eu sempre dei um prazo para eles de uma semana para fazer. Então, não tem data certa para me enviar a ficha de leitura. Completou, manda naquele dia daquela aula que a criança completou. Tá, daí como eu não mandei nenhuma, eu mando as 13 que ela fez até agora pelo Telegram. Da 11 em diante, eu vou pedir para que você coloque no Eclass, qualquer data do Eclass. As outras pode me mandar pelo Telegram mesmo, para que aí eu vou organizando aqui numa lista manual que eu tenho para estar organizando. Tá bom? Tá. Mas fiquem bem tranquilos que... Mais alguém? Eu entrego sempre nas segundas-feiras, quando você manda o livro pelo Eclass. Isso mesmo. Aquilo que a gente anexa no Eclass, o sistema está baixando direitinho, prof? Que daí a gente ter essa segurança de que o que a gente está mandando realmente está indo, principalmente o primeiro bimestre, né? Que era início. Sim. E às vezes, assim, esse feedback de às vezes você perceber que não está chegando alguma atividade, de você nos avisar de repente. Sim, né, agora no sistema. Agora no sistema eu consigo colocar mensagens, tá? Só que vocês têm que estar na data daquela atividade. Então, a atividade de ontem, que eu já olhei, se alguém faltou alguma atividade, eu falo assim, tá incompleta. Antes, para alguns, eu mandava no Telegram. Agora, eu consigo escrever lá na própria atividade. Então, eu boto um recadinho. A maioria é um parabéns ou é recebido, tá? Quando alguma coisa, eu vou colocar ali, faltou atividade tal e tal, ficou incompleta essa atividade, tá? Então, só que tem que voltar na data, tá? Ele não manda para o seu e-mail, você tem que voltar na data. Então, hoje é dia 27, então eu vou olhar as atividades ainda, né? E se faltar alguma coisa, vai um recadinho. Aí tem que voltar, vamos dizer, amanhã, dia 28. Aí tem que voltar na data do dia 27 para ver. A professora já visualizou. Se não tiver recado nenhum, é porque eu não vi ainda, tá? Mas se tiver algum recado, se tiver recebido, é que tá tudo ok. Se tiver parabéns, tá tudo ok.
tá? Se tiver alguma observação, aí é só ver ali o que foi, aí pode me procurar no privado que a gente vai solucionar, resolver esse problema, tá? Já teve mãe que aconteceu isso. Ah, prof, eu mandei, agora dá uma olhadinha lá. Depois estava tudo postado, eu falei, retirei o recado, porque a criança já tinha me mandado. Então, dá para ver se eu visualizei, mas tem que voltar no outro dia para ver se tem esse recadinho meu, tá? Mais alguém? Mais nenhuma dúvida? Caso surja alguma outra dúvida, não fiquem acanhados, me procurem mesmo, tá? No privado, porque a gente está aqui para tirar dúvida. Oi? Eu tenho uma pergunta aqui em relação à atividade, um trabalho de ciências que está para o dia 15. Ele vai ser postado dia 15 para ser entregue dia 15 ou vai ser com uma data anterior ou posterior? O trabalho exatamente do dia... porque nesse dia 15 aqui a Júlia não vai conseguir fazer atividade, ela vai ter um... Se é trabalho, daí ela faz um vídeo e me manda. Ela não vai apresentar no Zoom, mas ela pode fazer um vídeo e me mandar, tá? Ela pode fazer antes e só enviar Pode. Só envio na segunda. Pode enviar no dia 15 ou no dia 14, não tem problema. Se ela não consegue apresentar no Zoom, ela faz um vídeo e me manda, tá? Tá. Porque no dia 15 ela não vai conseguir participar do Zoom. Depois eu converso Tranquilo. Tá? Não, fica bem tranquila. Daí você faz um videozinho curtinho porque e me manda. A atividade ali do dia 15 que ela está se referindo é do dia 15 ao dia 26, é essa? A do cronograma? Então tem uma de ciências que está só com trabalho de ciências ali. Ah, tá. Uhum. Tá? Sim, sim. Então, quando for trabalhos para apresentar, pode ser apresentados no Zoom ou no vídeo. Ah, meu filho não consegue, faz um videozinho rapidinho ali com ele explicando e pode me mandar. Tá? Na sexta-feira, eu quero fazer uma atividade diferenciada com eles. Eles vão estar de casa, mas é para a gente poder se divertir um pouquinho. Então, vai ser a sexta-feira do cabelo maluco. Tá? Então, eles podem estar com um chapéu diferente, com um penteado diferente, para a gente poder brincar mesmo à distância, um com o outro. Então, toda sexta-feira eu vou procurar fazer, além de correção de exercícios, de dar aula, ter um tempinho para a gente brincar com eles, tá? Então, toda sexta-feira a gente vai ter um período. Semana passada a gente brincou de stop e eles amaram, né? Era a nossa brincadeira tecnológica da época, né? E para eles foi assim, a maioria, nossa, prof, foi muito legal. E assim, empenhados em descobrir qual era a palavra que iniciava com aquela letra. E sempre, prof, dá um branco. Antes de tu falar, eu lembro de um monte de nome. Na hora eu não esqueço de tudo. Então, toda sexta-feira a gente vai ter um período de uns 10, 15 minutinhos ali, no finalzinho da aula, para a gente estar brincando um pouquinho. A gente matar um pouco essa saudade, não ficar só na rotina de sala de aula. E eu sei que vocês já perceberam que as aulas de sexta-feira também são mais tranquilas, são mais leves para que também descanso da semana, sempre religião, artes, e na sexta-feira também essa brincadeira, para a gente poder descontrair um pouquinho da semana, tá? Alguém com mais alguma dúvida? Eu achei... eu tenho uma dúvida que mudou agora ali, né, o Eclés ali, e daí aparece as aulas da semana, né, em cima, daí para mim aparece uma faixa amarela com coisas que estão em aberto, né, alguma coisa que ficou em aberto, alguma coisa assim que está escrito. Sim, essas pendências pode ser alguma atividade que você me mandou no início quando não conseguia postar e mandou pelo Telegram. Então, se Telegram, eu não consigo postar nenhuma atividade de aluno. Então, é importante você ir lá, né? Como a prof. Josi falou antes, tem prazo até sexta-feira para estar arrumando isso. Então, manda uma atividade de cada, alguma coisa assim, para poder estar arrumando. Porque o que eu recebi pelo Telegram, eu não consigo postar. Eu tenho algo meu ali, uma planilha manual que eu boto ok, mas no sistema não aparece. Tá? Essas pendências é isso. Oi? Pode falar. Quanto a isso, só esclarecendo o que a Janaína perguntou, teve algumas pendências que apareceram para a Micaela que tinham sido mandadas pelo Telegram, por exemplo, vídeo. Quando era vídeo, eu não consigo pôr no Eclés, foram mandados pelo Telegram, mas se ela preencher ali naquele tecladozinho que tem da atividade do Word, parece um teclado de Word que tem agora, eu coloquei naquele teclado. Isso. A atividade foi enviada pelo Telegram, você consegue dar o ok e finalizar a atividade. Tem uma pasta branquinha em cima, né? Que aí tu pode escrever a mensagem, é isso mesmo. Daí a gente consegue finalizar sem ter que anexar de novo a atividade para quem perdeu a atividade, enfim.
Obrigada, isso é muito importante a gente ter essa troca, porque os meus filhos mexem, que é uma beleza. Já tem 16, outro 14. Eu sei mexer na parte do professor, do aluno, eu vou aprendendo conforme vocês vão me pedindo. E obrigada aí pela troca, que foi bem positiva. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida? Sim, prof. Boa noite. Primeiro, eu cheguei atrasada. Eu não sei se alguém já fez essa questão, né? Mas a minha questão é sempre aquela também do Air-Classe, né? A gente postou no primeiro semestre muitas atividades, mas apareceram como aulas pendentes. E eu já falei com a professora já orientou como é que deve fazer. Mas eu fiz e tive sucesso, né? As aulas foram todas concluídas. Mas eu queria saber da prof, no caso das atividades que mandam, às vezes a gente manda, eu já tentei, mando pelo Air-Class ou mando pelo Telegram. Porque o correto é mandar pelo Eclés, ali é o oficial, tá? É o oficial. Era um meio que a gente tinha para que a gente pudesse acompanhar mais de perto, mas o Eclés é o oficial e o correto é mandar pelo Eclés. Vídeos, normalmente é pelo Telegram, porque lá não aceita. Pelo menos até agora estava aceitando. Mas as atividades é sempre pelo Eclés. Evitem passar pelo Telegram, sempre pelo Eclés. Não conseguiu naquele dia, a gente tenta no outro, mas sempre tentem pelo Eclés, não pelo Telegram, tá? Tá. Okay? Professora. Oi, pode falar. Uma dúvida. As atividades no começo, quando começou as aulas online, a gente mandava sempre pelo Telegram. Sim. Então, o que foi mandado pelo Telegram, eu vou ter que voltar e anexar todos esses dias no Eclés? Sim, foi aquilo que a Melissa falou, a mãe da Micaela. Tem um local ali em cima onde você posta as atividades que você pode estar escrevendo. Aí enviei para a professora pelo Telegram. Então, ela está comigo, está tudo ali. Se eu puxar ali, as atividades estão ali. Tá? Então, só vai lá e escreve essa mensagem enviada para se lembrar o dia, ok, bota o dia tal, mas se não, só coloca. A atividade foi enviada para a professora pelo Telegram. E aí a gente já sabe que a professora recebeu. Ok. Tá bom? Aí qualquer dúvida, chama a gente no privado que a gente vai tentando orientar para ninguém ficar com essa pendência. Ok, obrigado. Então, eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês, a disponibilidade de tempo. Caso ainda surjam alguma dúvida, vocês tenham alguma dúvida de trabalho, de como fazer, de como encaminhar, de como... me procurem, tá? Também falem para as suas crianças me procurarem, né? Ali por áudio, por vídeo, porque eu, para me sentir professora, eu preciso ter os meus alunos falando comigo. Então, eu não fico chateada, eu amo quando eles me mandam áudio para tirar dúvida, eu me sinto realizada poder participar e ter essa troca com eles. As aulas via Zoom, eu sei que às vezes é cansativo, para alguns estar diariamente tendo essa função no horário, mas tem sido muito positivo, tá? A troca com eles tem sido, diminuiu muito a questão das dúvidas, eles têm melhorado mais, tá? Então, assim, quando não conseguir entrar, não fique, assim, não vai conseguir entrar, fiquem bem tranquilos, a aula vai estar gravada, dá para assistir depois, tá? Então, a gente está aqui para ajudar vocês, fiquem bem tranquilos e agradecer. Oi? Uma pergunta, esse Zoom não poderia ser mais tarde, para dar um tempo melhor para eles fazerem as atividades antes? Não poderia ser todos os dias às 15h30, se todo mundo concordasse? Na verdade, é assim, para a gente ter um tempo maior, a gente recebeu um link onde não cai a ligação mais. A gente usava um link que era qualquer pessoa pode pegar sem pagar, que era de 30 minutos, e às vezes caía a aula e a gente não conseguia finalizar. Tá? Então, às 2h30 eu consigo ficar com eles até 1h30 se eu precisar ficar com eles. Eu entendo a sua colocação e também concordo que esse tempinho é positivo a mais para eles, só que o que está acontecendo na aula? Eu estou corrigindo exercícios do dia anterior ou fazendo junto com eles alguma atividade daquele dia. Então, na segunda-feira, o que eu coloquei lá no Eclés? As atividades de língua portuguesa de hoje, da página tal e tal, você fará junto com a prof, na aula azul. Então, a gente construiu todas juntas. Então, a gente ficou 1h15, se eu não me engano, naquele dia. Construindo, passo a passo, trocando ideia. Na aula de hoje, a gente corrigiu exercícios de segunda-feira. Né? Então, aí a gente conseguiu ver quem tinha dificuldade, quem errou, quem acertou.
né? Na segunda-feira eu faço 3h30. Aí já é uma aula mais curta por questão do link. Nos outros dias é 2h30. Mas caso vocês prefiram que seja outro dia, a gente pode estar conversando também em outro horário, tá? Mas como eles não estão, a proposta é fazer correção e algumas atividades junto comigo, para mim está sendo positivo, mas se para vocês não estiverem sendo positivo, a gente conversa e tenta remanejar isso, tá? A gente está aqui para fazer para todo mundo. Lembrando também a nossa situação, né? No seu horário 2h30, eu tenho uma aula na sequência do Henrique. Então, eu acredito que os horários também não dão para botar muito mais tarde, porque, por exemplo, a gente é chocaria, e eu tenho só um aparelho que eu utilizo para os dois, né? Então, para mim, não daria se fosse mais tarde, entendeu? Para mim, ficou bom, assim. Tem esse detalhe de quem tem mais filho, né? Conseguir fazer esse encaixe, né? Não, às vezes é complicado a gente conseguir encaixar para todo mundo. O que a gente gostaria que ficasse bom para todo mundo, mas tem sempre para alguém. Tem família que preferia que todas as aulas fossem no horário da manhã, tem família da mãe que preferia que fosse todo à tarde. Sim. Então, a gente tenta negociar. Hoje teve uma aluna da manhã que participou à tarde. Então, quando acontecer isso, a gente vai, quer a mesma aula, porque ela tinha médico e ela não queria perder a aula. Então, a gente está tentando deixar mais flexível para todo mundo, né? Mas se a maioria falar assim, não, eu prefiro que seja tal horário, a gente pode tentar negociar, tentar trocar com outra professora, para mim, tranquilo. Mas aí eu preciso que vocês me deem um retorno, tá? Que nada é fechado. A gente está sempre para estar negociando e vendo o que é melhor para todo mundo, tá? Prof, a minha internet caiu, eu consegui restabelecer agora. Eu não sei se isso já foi perguntado. Se foi, depois eu vejo na gravação. Eu queria saber do primeiro bimestre, se a gente já tem as notas, o fechamento Não, ainda não foi fechado, né, Prof. Josi? Quando vai ser o fechamento das provas, Prof? Nós temos a data até o dia 29, como foi no bilhete. Então, nós temos até o dia 29 recebendo as atividades, né? Depois do dia 29, na semana seguinte, primeira semana de junho, nós vamos estar fechando. Mas quem não conseguiu mandar, a nota não vai estar correta. E nós voltamos e arrumamos daí caso a caso. Aí, quem não conseguiu mandar até o dia 29, não precisa se preocupar, porque daí nós vamos até o sistema de secretaria e ajustamos o que for necessário. Os demais aí vão ter acesso à nota pelo site da escola, normalmente como vocês acessavam antes. Assim que encerrarmos o site, vocês vão ter acesso normalmente. Hoje vocês já conseguem aquelas notas parciais, vocês já conseguem acompanhar, tá? Mas após o dia 29, na semana seguinte, nós estaremos encerrando então. Tá. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Então, eu gostaria de orar com vocês, agradecer a presença de vocês e que a gente possa continuar aí andando junto. Só tenho a agradecer o apoio de cada um de vocês mesmo. De coração mesmo, vocês têm sido fantásticos e feito além, muitas vezes, do que eu esperava, tá? Muito obrigada mesmo. A gente pode orar, então? Querido e amado Pai que estás no céu, a Ti somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela proteção que o Senhor tem nos dado no meio de tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo. Que o Senhor possa ficar com cada um que está aqui presente nos seus lares e que a Tua bênção possa ser derramada em cada um de nós. Nos dê uma boa noite de descanso, em especial cuide das nossas crianças e que cada um de nós que a gente possa resplandecer o Teu amor para todas as pessoas que nos rodeiam. Fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus e qualquer coisa, me procurem mesmo, tá? Eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Sou mãe também e eu entendo que se a gente não ajudar um ao outro, o que será de nós, tá? Então, falem para eles me procurarem. Eu preciso ouvir a vozinha deles, trocar ideia com eles, tá? E não fiquem, coitada da tua prof. Não, pode me chamar mesmo que eu sou professora porque eu amo o que faço e amo estar junto com eles, tá? Eles fazem muita falta, tá bom? Com Deus, se cuidem. Oi? Obrigada também, professora. Só queria perguntar uma coisa. O que é riscar a tela mesmo? Oi? O que é ficar riscando a tela mesmo? Eu já aprendi a bloquear e eu sei quem risca. É uma pergunta. A pergunta que eles fazem direto ali, que eu já
Mas eu já aprendi a bloquear, então eles podem tentar que não riscam mais a tela. Porque hoje a Teodora falou, mãe, eu já aprendi, agora eu sei como faz para riscar a tela que eu não sabia. Eu falei, então você não pensa em fazer isso. Mas o que é arte, eles sempre aprendem assim, ó, rapidinho. Ai, gente, muito obrigada, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, professora, muito obrigada. Fique à vontade, para quem quiser sair da reunião, ela se dá por encerrada, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Obrigada. Encham eles de beijinhos por mim. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Karine. Oi. E o suco de laranja? Ô, suco de laranja, vem aqui. Suco de laranja chegou de serviço agora há pouco. Ah, tá. Tá vindo, ó. Dá aí tanque de laranja.